Oi, gente, eu sou a Vitória, monitora de História, e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade no Aplicando Conhecimento. O tema de hoje é a Idade Média e está disponível na apostila, página 40. A apostila vocês têm acesso pelo Moodle e pelo Drive, ok? Então vamos lá. A questão 30 é a primeira questão dessa parte da lista. É da Universidade Federal do Pará. Nas relações de suzerania e vassalagem dominantes durante o feudalismo europeu, é possível observar que a servidão... Então, desculpa, essa questão é uma pergunta de aspectos gerais desse relacionamento. Alternativa A. A servidão representou, sobretudo na França e na Península Ibérica, um verdadeiro renascimento da escravidão conforme existia na Roma Imperial. Na verdade, não. A suzerania e a vassalagem é uma relação mútua, tem um consenso, tem uma cerimônia na igreja em relação a isso, e não é uma escravidão, porque a escravidão, apesar de ter sido um pouco mais amena na Roma Imperial, ela não deixa de ser escravidão. E essa relação de servidão é uma relação mútua. Então, não, está errado. A alternativa A está incorreta. Alternativa B. Os suzeranos leigos, formados pela grande nobreza fundiária, distinguiam juridicamente os servos que trabalhavam nos campos e os que produziam na cidade. Também está incorreto. O estilo de vida todo do feudalismo ele acontece no campo, no feudo. Então, não tem essa distinção do que vai trabalhar na cidade e o que vai ficar no feudo, porque todos eles ficavam no feudo. Então, a alternativa B está incorreta. Alternativa C, mesmo dispondo de grandes propriedades territoriais, os suzeranos eclesiásticos não mantinham a servidão nos seus domínios, mas sim o trabalho livre. Também está incorreto, independente de que tipo de suzerano você seja, eclesiástico ou leigo, você ainda tem um vassalo, e esse vassalo vai trabalhar para você em troca de proteção, servindo na sua terra e não em uma condição de trabalho livre. Ele não está escolhendo aquilo, é mútuo, mas não é um trabalho totalmente voluntário. Então, a alternativa C está incorreta. Alternativa D. O sistema de impostos incidia de forma pesada sobre os servos. O imposto da mão morta, por exemplo, era pago pelos herdeiros de um servo que morria para que continuassem nas terras pertencentes ao suzerano. Essa alternativa ela está correta porque fala sobre esse abuso de poder do suzerano. Quando um vassalo tinha um filho, o filho dele já não ia ter uma oportunidade de sair dali ou de ter outros vassalos. Ele provavelmente ia continuar trabalhando nessa mesma terra do suzerano, e para isso ele tinha que pagar um imposto. Então já era uma condição obrigada a ele, né, essa alternativa dá esse exemplo, mas existem outros impostos completamente abusivos em relação aos vassalos. Então a alternativa D está certa, porque era assim que eles faziam para reafirmar o poder e continuar tendo os seus vassalos. Essa era a relação entre eles. E a alternativa E, as principais instituições sociais que sustentavam as relações entre senhores e servos eram de origem muçulmana, oriundos da longa presença árabe na Europa Ocidental. Lá na Europa Ocidental teve sim a presença árabe, e quando ele fala sobre instituição social, ele fala sobre igreja. E aqui ele fala sobre, sobre essa presença, mas está incorreta. Na verdade, a influência que a presença árabe tinha na Europa era negativa. Então não tinha como eles celebrar alguma coisa tão importante, manter uma relação tão importante que fazia essa sociedade feudal acontecer. Então a alternativa E está incorreta. Estamos falando aqui de Igreja Católica e a visão que os europeus tinham em relação à população árabe era bem negativa. A questão 31 é a segunda dessa parte de Idade Média e também é da Paraíba. O movimento das cruzadas foi essencial para o quadro das transformações, porque a Europa passaria nos processos finais da Idade Média. Definida essa questão, é possível assegurar-se em relação ao movimento cruzadista que... Então, essa questão pede para você identificar qual é a influência das cruzadas nesse processo final da Idade Média. Alternativa A. Os efeitos imediatos das cruzadas sobre a vida europeia foram de natureza política, já que contribuíram para abalar sensivelmente o poder absoluto dos monarcas europeus. Essa alternativa está errada,
porque o feudalismo ele é caracterizado justamente pela descentralização do poder. Então, o rei tem vários vassalos, e os seus vassalos são suzeranos de outros vassalos, que têm outros vassalos, então esses vassalos são suzeranos. Então, são muitas pessoas com poder sobre outras pessoas, sobre determinada porção de terra. Então, não tem um poder absoluto. Então, não tem como você abalar algo que não existe. Então, a alternativa A está incorreta. B. Em termos jurídicos, as cruzadas contribuíram para modificar o sistema da propriedade do feudalismo, já que difundiram o começo da propriedade dominante no Extremo Oriente. A alternativa B também está incorreta, porque quando a gente fala de Europa medieval, a gente não fala sobre Extremo Oriente, sobre a Ásia. Eles ainda não têm, eles não conseguem chegar na Ásia, não conhecem a Ásia, eles têm sim os conflitos com os árabes, mas em nenhum momento eles citam, por exemplo, a China. Não aconteceu nada de expressivo entre esses dois continentes. Então, a alternativa B está incorreta. Alternativa C. Os seus resultados abalaram seriamente o prestígio do papado, provocando, inclusive, a separação entre a Igreja de Roma e de Constantinopla, fato de implicações negativas para a autoridade clerical. Essa alternativa também está incorreta. Essa separação, ela de fato ocorreu entre a Igreja Romana e a Igreja Ortodoxa, e não, os resultados não abalaram o papado. O que na verdade aconteceu foi que houve uma guerra, a igreja se separou, mas a igreja continuou sendo a principal instituição social que tinha mais influência naquele período. Alternativa D. Os efeitos sociais das cruzadas fizeram-se sentir principalmente sobre as relações de trabalho, já que os cruzados, ao retornarem do Oriente, defendiam a substituição da servidão pelo trabalho livre. Essa alternativa também está incorreta, porque quando os cruzados voltavam das guerras, eles eram vistos como heróis, mas eles não necessariamente tinham alguma noção do quão abusivo era trabalhar para um suzerano. Então, ele continuava sendo um vassalo, mas ele era visto como herói. E não defendia o trabalho livre, porque provavelmente ele conseguiria ter outros vassalos para trabalhar para ele. Então, para ele não era interessante e ele não tinha um pensamento crítico suficiente para pensar, poxa, nossa, essa relação aqui não é legal. Na verdade, ele aceitava porque a sociedade era assim. Alternativa E. As exigências das expedições contribuíram decididamente para o recuo da dominação árabe no Mediterrâneo, abrindo os espaços para que suas águas viessem a sustentar mais tarde parte das grandes rotas do comércio europeu. Essa alternativa está certa, porque o processo, essa coisa do processo final da Idade Média é quando começam as navegações, e é quando a gente começa a falar de comércio, e é quando a gente começa a falar de burguesia. E aqui ele cita grandes rotas do comércio europeu. Então, essa alternativa ela tá certa, porque depois que acontece a expulsão dos árabes, né, a conquista árabe do Mediterrâneo, eles encontram novas rotas e novas maneiras de comercializar. Então, alternativa correta, alternativa E. Questão 32, PUC São Paulo. Não pode ser considerado como fator gerador do renascimento comercial ocorrido na Europa a partir do século XI. A crise... Desculpa, essa questão ela pede para você identificar o que não faz parte do renascimento comercial. Então, vai ter uma alternativa que está errada, e essa é a alternativa certa. Alternativa A. A crise do modo de produção feudal, provocada pela superexploração da mão de obra através das relações servis de produção. Essa alternativa está incorreta, porque fala sobre a crise do modo de produção feudal. Como tinham muitos impostos para os vassalos pagarem, eles não tinham como consumir. E se o comércio precisasse acontecer, alguém precisava consumir. E as pessoas que poderiam consumir, que eram bastante gente, não tinham dinheiro. Então, essa alternativa está certa, porque depois disso, esse modelo entrou em crise. Alternativa B. A disponibilidade de mão de obra provocada, entre outros fatores, pelo crescimento demográfico a partir do século X. A sociedade, em números, cresceu bastante e tinha muita gente que
com potencial para trabalhar, mas não tinha trabalho para todo mundo, porque o trabalho daquela época era normalmente o feudalismo, né? Você ser vassalo, mas tinha muita gente e já não tinha mais sentido esse tanto de gente trabalhar em um feudo, mais gente do que precisava. Então isso também configurou a crise do modo de produção feudal e a alternativa está incorreta. C. A predominância cultural e ideológica da igreja com a valorização da vida extraterrena, a condenação da usura e sua posição em relação ao justo preço das mercadorias. Tá certa, porque na verdade a igreja atrasou o renascimento comercial. Foi ela o principal fator que atrasou esse acontecimento na Europa, justamente pela condenação da usura, porque eles achavam que era pecado você vender alguma coisa por algum valor. Então a alternativa C está incorreta. Alternativa D, a aquisição das cartas de franquia, que fortalecia e libertava a nascente burguesia das obrigações tributárias para com os senhores feudais. Está incorreta porque isso acontecia porque as pessoas já não estavam mais tão atreladas ao seu senhor feudal e podiam trabalhar em outras áreas, ter o trabalho livre, trabalhar em comércio, e isso ajudou o renascimento comercial. Alternativa E, o movimento cruzadista que, retratando a estrutura mental e religiosa do homem medieval, se estendeu entre os séculos XI e XII. Também é um aspecto que está correto e a alternativa está errada, porque foi o movimento cruzadista que, acabou com a dominação, com a conquista árabe, e foi ali, a partir desse momento, que a Europa encontrou um jeito de explorar novos mercados. Então, a alternativa E está errada. Questão 32, a alternativa certa é a C. Questão 34. Eu pulei a 33 porque ela é dissertativa, tá? Vou trabalhar ela depois dessa. Questão 34 é da PUC São Paulo. A Idade Média não é o período dourado que certos românticos quiseram imaginar, mas também não é, apesar das fraquezas e aspectos dos quais não gostamos, uma época obscurantista e triste, imagem que os humanistas e os iluministas quiseram propagar. A imagem ambígua da Idade Média que temos hoje deriva em parte de representações, então ele quer saber qual é a nossa visão geral a respeito do Renascimento, da Idade Média. Então, não é só algo necessariamente da matéria que você precisa ali olhar. Olha a sua volta e produções relacionadas à Idade Média, como elas são. Qual é a sua visão? Qual é a visão do seu professor que te passou isso? Vamos começar pela alternativa B, porque A é a certa. Alternativa B. Positivas, que destacam o papel relevante das mulheres, que tinha na vida social, o avanço tecnológico e o desenvolvimento das artes visuais. Está incorreta. Essa visão, essa representação não é positiva. Esses aspectos que ele cita, mulheres, avanço tecnológico e desenvolvimento das artes visuais, eram o que os iluministas criticavam, porque era o que realmente acontecia. As mulheres, na vida social, só foram se tornar uma representação importante muito tempo depois. O avanço tecnológico, nada expressivo aconteceu nessa época, e o desenvolvimento nas artes visuais também, nada disso foi produzido em nenhuma escala expressiva. Então, a alternativa B está incorreta. Negativas do período, que destacam a atuação do Tribunal da Inquisição, a ausência de mobilizações sociais e o direito divino que justificava o absolutismo. Essa alternativa ela está incorreta, porque ela fala sobre absolutismo, e na verdade uma das características do feudalismo é essa descentralização de poder. Então não tinha uma pessoa absoluta, tinha um suzerano que cuidava de um feudo. Ele provavelmente era vassalo do rei, e aí o vassalo dele tinha outro vassalo. Então, não era um poder absoluto, era totalmente descentralizado. Então, alternativa C, incorreta. Alternativa D. Positivas do período, que destacam o resgate dos valores religiosos oriundos da antiguidade clássica, a arquitetura românica e gótica e as festas populares. Também está errado. A Europa, ela na verdade condenava tudo isso aqui, principalmente os valores religiosos da antiguidade, porque era politeísta. Então, não faz sentido essa alternativa, tá? Alternativa D, incorreta. E também porque ele cita aqui positivas, e a representação não é tão positiva assim, né? Alternativa E, negativas do período, que destacam a ausência de liberdades políticas, a persistência do politeísmo e de práticas de bruxaria em toda a Europa Ocidental. Também está incorreta,
porque quando ele fala de persistência é como se a população tivesse adotado essas práticas, o que não foi o que aconteceu. A igreja perseguia o suficiente para as pessoas, na verdade, não só perseguia, como também alienava, então dificilmente uma pessoa ia ter uma religião politeísta ou praticaria bruxaria, mas qualquer coisa que desse um indício, uma insinuação de que ela praticasse isso, a igreja condenava essa pessoa. Então, a alternativa E está incorreta. Aí, a alternativa A é representação negativas do período, que destacam a opressão a que camponeses eram submetidos, à intolerância da igreja e às repetidas temporadas de fome. Quando você vê um filme, um livro a respeito dessa época, com certeza é uma pessoa passando fome. É uma pessoa passando fome, toda suja. Então, a alternativa A está correta. Porque essa representação ela é negativa. E a intolerância religiosa, como a gente discutiu na alternativa E, tá? Vamos de 33 agora. A questão 33, ela é discursiva, achei interessante trazer aqui, por causa do textinho, achei interessante, e também porque é da segunda fase da Unicamp, e a resposta dela não tem lá disponível na apostila. Achei legal a gente trabalhar ela aqui no vídeo. Então, vamos lá. A tomada da cidade de Jerusalém foi narrada assim pelo historiador árabe. A população da Cidade Santa foi morta pela espada e os franj, que são os francos, soldados cruzados, massacraram os muçulmanos durante uma semana. Na mesquita, eles mataram mais de 70 mil pessoas. Para os árabes, os soldados invasores eram bestas selvagens, atrasados, ignorantes das artes da ciência e fanáticos religiosos, que não hesitavam em queimar mesquitas e dizimar populações inteiras. Aí a alternativa A pede para você descrever a visão que os árabes tinham dos europeus e a visão que os europeus tinham dos árabes e comparar. Para os árabes, os europeus, eram isso aqui, bestas selvagens, porque eles não sabiam nem o real motivo deles estarem matando, não era uma justificativa que valia para os árabes, porque eles não tinham o mesmo pensamento. Então, eles só iam lá e dizimavam pessoas, populações, independente de quem fosse, e eram ignorantes das artes e ciências fanáticos. Então, eram pessoas ignorantes e agressivas. Agora, para os europeus, os árabes estavam invadindo uma área que não pertencia aos árabes. Então, isso também era errado, principalmente uma terra santa, que significava algo para a igreja, que alienava essas pessoas, o suficiente para elas acharem que quem estivesse ali naquele espaço fosse assassinado. Essa parte de comparar é porque, independente da visão que os árabes tenham dos europeus e que os europeus tenham dos árabes, isso tudo era conduzido pelas suas religiões. Porque depois que os árabes, assumiram a religião islâmica, eles conquistaram muitas terras. Foi isso que deu o impulso árabe das conquistas. E os europeus eram influenciados pela Igreja Católica, a ponto de dizimar essas pessoas e matar em nome da religião. Então, ambos, apesar das visões completamente opostas, eles são conduzidos pelas suas instituições sociais. A B pergunta quais foram as consequências das cruzadas para a Europa. As cruzadas tinham o seu objetivo de conquistar a Terra Santa e não foi alcançada do jeito que eles esperavam. Mas começou uma nova era na Europa, comandada pelo comércio, porque foi a partir daí que a gente tem a reabertura do Mediterrâneo. Foi a partir daí que começaram as navegações e que deram toda essa história de dominação europeia pelo mundo afora, o start disso. Então, essa aqui é a resposta. Se você não escreveu igual, não escreveu parecido, não tem problema. Dá tempo de você revisar a matéria. A gente tem os vídeos aqui disponíveis no YouTube das aulas. Tem as aulas ao vivo via Discord. Se vocês quiserem revisar também, tem o material da apostila. Não tem só as questões lá, se vocês quiserem dar uma olhada, é um material muito legal. Também, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar via WhatsApp, aqui no YouTube,
por Discord, a gente sempre está disponível para ajudar vocês, tá? Acho que é isso. Estudem, não saiam de casa, façam as listas e assistam às aulas.